sou biomédica esteta, então eu fiz biomedicina e fui lá fazer a pós e a especialização em estética. Hoje, eu trabalho muito mais com faces. Então, meu foco é o rosto. Já trabalhei 5 anos em uma franquia que o foco era emagrecimento, então era bastante corpo, né, gordura. Mas eu sou apaixonada por minuciosidades. Então, hoje, assim, meu gosto realmente é rostos. Então, assim, o primeiro passo para começar a cuidar da pele é cuidar em casa. Não adianta, assim, ter um Sim. tratamento só no espaço que tu vai, né? Só no consultório. Então, parece muito clichê o que eu vou falar, mas eu sempre nas consultas começo perguntando como que é a ingestão de água, Uhum. tenta tu hidratar a pele de fora para dentro se tu não está hidratando de dentro para fora. Então, ingerir água, assim, é o mínimo para ter uma pele um tanto quanto saudável. Vocês podem perceber, por exemplo, estou uns 3 dias sem tomar água direito. A pele já começa a mudar a textura. Ou da acne, quem tem tendência, né? Ou quem tem a pele ressecada começa a rachar, dar fissura. Quem tem tendência a ter pele sensível já começa a ficar mais sensibilizada. Então, a água, assim, é o mínimo do mínimo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta já, Pode Bia. falar. Porque tem essa questão da água, né? Existe, tem que beber 2 litros, aí tem que beber não sei o quê. Fala para nós aí, de verdade, assim, existe uma quantidade certa para cada pessoa? Como que a gente sabe qual é a quantidade para mim? Tem né? um cálculo que se faz, que como a gente não tem aqui como calcular, a gente não vai fazer, mas assim, a média geral para uma mulher brasileira, né, que tem uma mini média de 1,60, claro que varia da quantidade de quilos, mas vamos supor que exista um padrão. O padrão seria pelo menos 2 litros de água. E é água. Então, assim, não conta. Bia, chá conta. Não conta porque quando tu ingerir o chá, vai ter uma outra substância ali dentro, que é a planta, que o teu corpo vai ter que metabolizar. A água não sabe que seja metabolizada. Então, é como se fosse um refresco para o teu corpo, né? Tá só ajudando. Então, Deixa eu só pedir um favor. Marilúcia, minha gata, tu consegue só desligar o teu áudio, porque eu acho que tá dando eco da Tá fala ok. dela. Obrigada, tá? Fechou. De nada. Então, assim, fechou. Saiu o áudio, né? Perfeito. Então, assim, se existisse um padrão, seria 2 litros de água, fora o consumo de frutas, legumes e todo o restante, né? Chá, enfim. Então, assim, outra coisa básica, né? Que é a questão do mínimo e mais importante, o protetor solar. Então, uma pele boa, uma pele com redução de manchas, com viço, ela precisa ter proteção solar. Então, assim, quero começar a cuidar da minha pele. Se você não usa protetor, é o primeiro passo, o primeiro produto a se comprar, digamos assim, né? E quanto a protetor solar, aí eu vou te indagando, porque assim, quem quiser também não quiser expor, né, se expor aqui, quiser fazer, vai no chat, pergunta que a Bia responde. Aqui hoje é pergunta que a Bia responde, é mais ou menos isso, né? Sim. Com relação à escolha de produtos para proteção de pele, né? A gente sabe que tem N tipos, marcas, modelos, né? E aí, né? Eu já aprendi um pouquinho contigo e sigo à risca aquilo que tu me falou, mas eu acho que é sempre bom a gente colocar isso para as pessoas. E aí eu deixo para ti agora. Então, primeira dica de protetor solar. Onde eu compro um protetor? Farmácia, sem pensar 2 vezes. Então, protetor de revista, protetor de loja de perfume, não vai ser tão bom quanto aquele de farmácia. Ou manipulado, né? Tem essa exceção ainda. Fui na farmácia, como que eu acho o protetor adequado para mim? Primeiro, você precisa identificar o teu tipo de pele. Então, se é uma pele que tem uma flacidez, como que eu identifico? Eu puxo, a pele vem, tem marcas que parece que está craquelando.
tem um craquelamento, tu olha de perto, se tá muito frio, começa a dar uma descamada. Então, é uma pele sem hidratação, é uma pele seca. Então, ela começa a ficar bem amassadinha. E ela não tem essa oleosidade que, por exemplo, a minha, quando eu passo a mão no meu nariz nessa região, no final do dia, tem óleo na pele. Então, é uma característica de um outro tipo de pele, que é a pele oleosa. A pele oleosa, ela tem muito mais tendência a ter acne, né? Cravo, espinha. E, por exemplo, passa uma maquiagem, um produto, fica aquele aspecto de, como é que fala aqui? Tá encebado. Então, tem essa característica, né? E tem peles que são mistas. Como que é essa pele? Ela é oleosa apenas na testa, na zona T, que a gente chama, testa, nariz e queixo. Então, tem oleosidade nessa região, mas se tu olhar a bochecha da pessoa, é uma pele totalmente seca, não tem acne, não tem nada, e até craquela e descama às vezes. Então, assim, nossa, tenho muita acne, né? Provavelmente a tua pele é oleosa. Ah, não tenho, minha pele só parece que tá sempre amassada, seca. Eu coloco uma maquiagem, por exemplo, é bem fácil de identificar. Parece que tá amassado, tá craquelado embaixo, coloco o corretivo, tá tudo amassadinho. Provavelmente a tua pele é seca. Identifiquei. Como que eu vou comprar o protetor na farmácia? Se eu tenho pele oleosa, eu vou comprar um protetor para pele oleosa. E a característica dele vai ser toque seco. Então, eu vou comprar um protetor com toque seco. Se eu tenho pele seca e eu compro um protetor com um toque seco, vai ficar pior do que é. O aspecto da pele vai proteger, mas tu vai olhar para aquela pele e vai estar tudo marcado. Então, claro que tem várias outras variantes, né? Tem pele sensível, tem pele com rosácea, tem pele com tendência à acne, tem pele que não tem. Isso eu só consigo avaliar realmente pessoalmente. Mas pelo menos o básico precisa saber, minha pele é oleosa, então eu vou comprar um protetor com toque seco. Minha pele não é oleosa, eu vou comprar um protetor normal. Deixa eu te fazer uma pergunta ali, tu comentou que para avaliar corretamente somente pessoalmente. Não existiria uma possibilidade de fazer um atendimento online, assim, de dar um parecer, dizer assim, olha, é assim, não tem como, então, tem que ser pessoalmente mesmo. É mais difícil porque, dependendo do celular, da foto, eu uso a lupa ou a luz, né, para avaliar de perto o rosto. Então, dependendo de como foi essa imagem, eu não vou conseguir captar as dicas que a pele me dá que ela é esse ou esse tipo. Mas, por exemplo, podemos tentar, né? Mandar foto de várias regiões, de vários ângulos, para eu poder identificar. E tem muito a questão da textura também, que, por exemplo, uma avaliação online, eu não consigo tocar na pele e dizer assim, essa região tá assim, essa região tá assada. Por isso que eu priorizo muito fazer avaliação sempre antes de qualquer procedimento. É bem importante isso, e até assim, como fotógrafa, né? Agora falando de fotógrafa, no caso, para ajudar essa avaliação, no caso, porque como a gente vai ter meninas dentro do projeto que são de todos os lugares do Brasil, temos meninas lá da Bahia, então, Sim. assim, às vezes você colocar, quanto melhor a luz para tirar foto, melhor vai ficar para, no caso, para a Bia poder identificar, né? Então, assim, a luz não vai para debaixo do sol e tirar foto, não. Pega aquela janela bem iluminada na tua casa e deixa só aquela claridade e vai bem para ali e faz a foto, onde mostra bem o teu rosto, né? E também acredito que essa sensibilidade vai ser difícil, mas talvez ela fazer um vídeo, puxar a elasticidade, né? Ajuda muito, por exemplo, como que eu sei que minha pele é sensível? Às vezes eu uso uns produtos e me dá reação. Ou às vezes como que eu identifico uma rosácea, por exemplo, né? Essa região, ela tende a ficar vermelha, tende a ficar quente, tende a dar reações, dependente do produto que eu uso.
Então, assim, tanto a foto como o que a pessoa fala é muito importante para essa avaliação online, porque é um conjunto de características, né? Às vezes, o que eu não vou identificar no olho, a pessoa vai dizer assim, nossa, mas eu uso aquilo, ou no final do dia, minha pele está de tal tipo. Então, já conseguimos identificar. E uma coisa que eu acho bem legal colocar aqui também é que, assim, eu já fiz uma consulta de anamnese, né, contigo, né? E é interessante que, às vezes, a gente vai para uma consulta e a gente não imagina o quanto de pergunta você faz. Então, são perguntas, assim, em vários âmbitos, até na questão emocional que você faz a pergunta, e que faz muito sentido para ti. Então, assim, eu acho bem bacana que tu vai tratar a pele, mas tu precisa de todo esse contexto, né? E tu faz isso com muita propriedade, assim. Relacionar com outros âmbitos é muito importante, por exemplo, a profissão da pessoa, né? Uma pessoa que se expõe o dia inteiro no calor de uma cozinha, por exemplo, a tendência a ela ter manchas na pele, ter melasma, é muito maior do que quem trabalha de secretária no ar-condicionado. Então, as pessoas pensam, né? Ah, vou usar protetor solar para o sol, mas, na verdade, tem o calor interno, tem a radiação interna, né? Então, profissão é uma coisa que influencia muito, né? Em como que essa pele vai estar. O emocional, como que as dermatites surgem. Normalmente, após um pico de estresse, pode ser tardio, né? Eu passei por um estresse. Aí eu me livro desse estresse e meu corpo começa a reagir. Ou às vezes durante, né? Estou passando por uma situação caótica e daí começa a me surgir dermatite. Então, faz todo sentido perguntar de tudo, porque a nossa pele, o que ela é, né? O maior órgão do nosso corpo. Assim como todos os outros órgãos, ela também sente. Isso que você falou do estresse, e até se alguém depois quiser comentar alguma coisa, é uma coisa que eu aprendi muito quando eu tive a minha cirrose central, que eu até comentei em outros encontros, né? Que foi onde eu estava dentro de um projeto, envolvida num projeto, isso o ano passado, e eu me elevei no meu pico de ansiedade lá em cima. A minha pele, eu fiz umas fotos antes para elaborar o projeto, isso umas 3 semanas antes. Eu estava com a minha pele muito, muito machucada, mas machucada demais. Hoje eu tenho uma acne aqui, mas aí foi por falta de cuidado mesmo, né? Mas a minha pele estava com acne semelhante a esse calombinho que vocês estão vendo aqui, não é nenhuma deformação, não. É uma espinha que eu precisei tampar para não assustar vocês, entendeu? Porque eu tenho a pele acneica. Mas eu estava assim, ó, nesse período de estresse, a minha pele todinha, nessa volta, testa, lota. Então, realmente, estresse, para mim, é batata. E a pele, se tu vai avaliar ela de forma terapêutica, né? Ela é muito a reação do nosso corpo ao ambiente externo. Então, é o órgão que está ali em contato com o meio, né? Por isso que protege do frio, protege do calor. Então, o que tu está sentindo no ambiente, quem sente primeiro é a tua pele. Então, claro que vai reagir, né? Infelizmente. Mas é sempre bom ter sinais, porque daí a gente consegue corrigi-lo, né? Identificar o porquê, enfim. Voltando ao protetor solar. Então, onde que eu compro? Vou na farmácia e eu vou na área de dermocosméticos. Isso é muito importante, porque quando eu compro, por exemplo, numa revista, seja ela qual for, normalmente os produtos que tem ali são só cosméticos. Então, eles têm muito mais a função de embelezar a pele, de deixar ela com aspecto bonito, mas a parte do tratamento, da eficácia, normalmente não é tão bom quanto os produtos, né, dermocosméticos que são dermatológicos. Então, olhando naquelas prateleiras ali, vocês vão achar os dermocosméticos. E tanto para protetor como para outros produtos, eu indico comprar na farmácia também. O que você precisa saber de mínimo para começar a cuidar da pele em casa? O que qualquer pele de qualquer pessoa precisa, assim, para começo, né? Além do protetor solar. O ideal seria utilizar tanto para pele oleosa, porque se a pele é oleosa e eu não hidrato, eu vou produzir mais óleo para compensar aquela falta de hidratação.
Então, a minha ideia de, tá oleosa, vou lá lavar, na verdade, eu estou prejudicando ainda mais ela, porque, lembra, né? Óleo e água. Então, eu vou lá, coloco a água, meu corpo vai e produz óleo, e fica numa luta infinita. Então, hidratante, gente, noturno, né, que é o mais comum que a gente acha por aí, é um produto essencial para a gente estar utilizando. Para quem tem pele seca, ótimo, porque vai tirar esse aspecto craquelado, né? Essas linhas de expressão vão diminuir. E para quem tem pele oleosa, ótimo também para controlar a oleosidade natural da tua pele. Um segundo produto que eu indico é o sérum de vitamina C. Como que eu explico isso? Imagina que antes do nosso encontro, vocês foram lá na cozinha de vocês e partiram uma maçã no meio. Metade da maçã vocês comeram e metade da maçã está em cima da mesa. Quando vocês forem olhar ela, esqueceu ela ali e forem olhar ela amanhã, a maçã vai estar preta, vai estar marrom. Por que que isso acontece? Porque ela oxidou. A mesma coisa acontece com a nossa pele em relação ao sol. Cada vez que eu me exponho ao sol, a minha pele vai oxidando. Quando eu uso sérum de vitamina C, eu impeço e eu diminuo essa oxidação. Então, diferente do que muita gente pensa, que eu tenho que usar sérum porque é um ácido à noite, o sérum de vitamina C, o ideal é utilizar ele de manhã, embaixo do protetor solar. Por que embaixo? Porque, assim, ele continua sendo um ácido, mas quando eu coloco o protetor solar em cima, eu estou protegendo essa pele. Então, mínimo. Outra coisa, sabonete. Não se lava rosto com sabonete do corpo. Os componentes que tem no sabonete é para lavar o corpo, e a pele do corpo é totalmente diferente da pele do rosto. Vocês já perceberam, por exemplo, quando se bronzeia, a pele do corpo sempre fica mais bronzeada que a pele do rosto, porque elas têm texturas diferentes, camadas diferentes, enfim. Então, um combo mínimo para começar a cuidar da pele seria um sabonete específico para o rosto. Não quero investir muito. Compra pelo menos um sabonete neutro, de glicerina que seja. Mais um sabonete que você vai usar no rosto. Um sérum de vitamina C para você usar de manhã, antes do protetor solar. Passei o sérum, coloca o protetor solar em cima. E o hidratante à noite antes de dormir. Bia, tenho pele oleosa. Quantas vezes eu lavo a minha pele no dia? No máximo 2 vezes. Não se lava a pele várias vezes por dia. E de preferência com água gelada. Gelada. Sem ser aquele chuveiro torrando, né? Que mulher adora, inclusive. Então, seria um mínimo. Pode falar, Jaque. Eu tenho perguntas sobre o sérum. Eu não sei se essa. Para mim está como desconhecido, levantou a mão. Se quiser falar, fica à vontade em abrir o áudio, tá? Ou se quiser, pode mandar no chat. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Muito bem-vinda. É a Solange, tudo bem? Oi, Solange. Pode falar, minha gata. Então, eu tenho também uma pergunta aqui sobre a vitamina C, porque quando geralmente eu uso, eu sinto que ela resseca bastante, assim, às vezes chega até a descamar. É normal isso? O que mais além da vitamina você usa? Então, eu uso protetor solar, sabonete, né? O sabonete eu também estava errando, que às vezes eu usava do corpo, mas ele não chega a descascar, a descamar nada. Mas a vitamina C é só usar que eu percebo que resseca bastante e chega até descamar. Você usa algum hidratante? Não. Tá aí o problema. Como a vitamina C ela tem uma característica ácida, a composição dela, quando você usa um ácido na pele, você precisa compensar essa pele. Como que você compensa? Usando o hidratante. Então, ela vai fazer a função dela, né? Que, por exemplo, se tiver um pouquinho de manchas, vai dar uma leve descamação, nada muito agressivo. Mas não é o normal dela descamar. Como que eu impeço isso? Usando um hidratante à noite ou ainda em sequência, por exemplo, de manhã, usar a vitamina C,
Usar o hidratante em cima da vitamina C e, por último, o protetor solar. Isso aqui, esse combo, né, dos 3, é o perfeito. Mas a gente sabe que para criar um hábito de início é mais difícil. Então, normalmente eu indico usar o hidratante à noite, que daí tu já está em casa, já vai dormir, é mais tranquilo. Mas tenta complementar a tua rotina com o hidratante, que tu vai perceber bastante diferença. Ah, usei o hidratante, ainda não está fazendo efeito, está descamando. Daí a gente pode pensar que o sérum que você está usando não é ideal para a tua pele, ou que ainda a marca não é boa. Então tem isso também. Você sabe qual marca é? Então, porque eu já usei. Ó, esse aqui eu até parei de usar. Deixa eu ver aqui qual que é. Eu até parei de usar, mas eu já usei também o da. Uma vez eu fui fazer limpeza de pele e lá na clínica eles passaram também e aconteceu a mesma coisa. Esse que eu estava usando aqui em casa é Chery Beauty. Não conheço. É um pouco desconhecida Você mesmo. comprou faz tempo, a validade tá ok. Tá, vai vencer só em 2024. Só que eu estava usando à noite. Eu usava à noite antes de dormir. Aí não sei se Entendi. fica muito tempo. O ideal seria de manhã, se ele é um sérum, né, de vitamina C, que ele não tem indicação que seja noturno, que hoje em dia criaram umas novas fórmulas que é noturna, né? Mas não tem indicação de manhã porque ele vai proteger contra o sol. Então não tem por que usar à noite. Se tu já falou ali, né? Fiz uma limpeza de pele e descamou também quando a moça passou. Talvez tu tenha uma pele sensível. Eu acredito que seja bem sensível mesmo, minha pele, porque Então, os seus produtos, assim, tem que ser bem pensados e a fórmula tem que ser bem baixinha. O que eu normalmente faço em consultório, né? Eu indico todas essas opções de farmácia, porém, se eu vejo que a pessoa tem uma dificuldade para conseguir ou teve experiências negativas, eu crio fórmulas. Faço uma formulazinha para ser manipulada, também é uma opção. Mas se tu já tá sentindo, né, que acha que realmente tua pele é sensível, quando tu for comprar na farmácia, tu tem que ir na área de produtos para peles sensíveis. Tem algumas marcas, como Cetaphil, que é uma marca bem neutra, digamos assim, que é para pele sensível, tem algumas outras, mas procura específico para tua pele que seja sensível. Talvez tu já vai sentir um pouco de diferença, sim. entendi, tá ótimo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, mas começa o primeiro passo isso, começa pelo hidratante, Bia não mudou. Daí tu pensa em comprar produtos futuros para peles sensíveis, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Imagina. Continuamos de produtos, gente. Vocês têm alguma dúvida? Algum produto que está usando ou quer comprar e que acha que alguma coisa? Se tiverem, agora é a hora. Não, vamos para o próximo passo. Tá sem... Deixa eu só ver, tá sem som, Gabi? Agora você fechou o seu áudio para nós. Você está conseguindo ouvir a gente? Manda ali no chat depois se está conseguindo ouvir. Eu vou conversando com você pelo chat, tá bom? Para você poder, para a Bia poder continuar. Mas a minha pergunta, assim, basicamente sobre o sérum seria alguma coisa nesse sentido que eu não entendo muito bem o funcionamento dele, mas aí eu acho que a gente vai entrar em mais para frente, mais coisas, eu acho que vai ser bem interessante também. Perfeito. Vamos seguir adiante. Perfeito. Mas só recapitulando, né? O objetivo dele, pensando lá na maçã, de impedir que ela fique marrom quando a gente deixa ela no ambiente, é justamente impedir que isso aconteça com a nossa pele em relação ao sol. Então, se um teste para te fazer em casa, parte uma maçã na metade, pega uma laranja ou um limão e espreme em cima da maçã. Tu vai perceber que vai demorar muito mais para ficar marrom, para oxidar. Se você pegar o seu sérum e pingar em cima da maçã cortada no meio, tu vai perceber também que a maçã vai demorar a oxidar. Então, o que a oxidação faz com a nossa pele, né? Envelhece.
É basicamente isso. Então basicamente mais... isso. basicamente... Ela ajuda para não envelhecer. Entendi. Exatamente. Entendi. Perfeito. Agora tá conseguindo escutar, Gabi? Eu vou conversar com ela aqui, mas agora faz sentido, porque eu sempre ouvi o pessoal falando de sérum, e a gente disse, gente, mas para que esse sérum funciona, gente? Agora entendi. Basicamente, ela ajuda a pele a não envelhecer. Exato. Se tu vai olhar lá na cascata, né, dos fatores químicos para envelhecimento, a oxidação é uma dos principais fatores. Claro, tem vários outros, né, mas o sol é o danadinho. Tá, então, uma última perguntinha, porque, olha, gente, o sérum é uma vez por dia pela manhã. Isso. E sempre que passar o sérum, tem que passar o protetor solar em seguida. Passou o sérum. Como que passa o sérum? Tem até um aqui, ó. Normalmente ele é conta-gotas, né? Eu vou pegar uma gotinha dele, eu vou pingar uma na bochecha, na outra bochecha, na testa, no nariz e no queixo. Pinguei. Eu vou espalhar ele com batidinhas. Eu já ia fazer aqui, ó. Espalhar tudo. Faço batidinhas, que ele seca rápido também. O ideal, o bom dele também é que ele absorve muito rápido, né? Fiz ali batidinhas, terminei, pego meu protetor solar e passo o protetor solar. Quero fazer um home care assim, ó, perfeito. Aí eu passo o sérum, passo o hidratante e depois protetor solar. Mas eu, como pele oleosa, eu posso passar o hidratante? Deve, porque daí a tua pele durante o dia vai reduzir a produção de óleo. Que bom saber disso, mulher, porque olha, minha pele é horrorosa. Uma outra pergunta, eu prometo. Eu comprei errado um sabonete. Depois que eu trouxe para casa, que eu abri a embalagem, que eu vi que eu comprei pele mista oleosa. E aí, assim, né? Tô usando, porque o bichinho é caro, né? Com então, certeza. assim... Mas que bom que ainda tem a oleosa, né? Então, não, beleza. A minha preocupação era assim, tipo assim, não, já... Se fosse com a pele seca, daí tu ia sentir bem mais diferença. Coisas que não são essenciais, tá, gente? Que não precisa investir dinheiro se você tá começando. Esfoliante de pele não é essencial. Ele vai tirar muito superficial a camada de pele, então não precisa ficar naquela, meu Deus, preciso usar esfoliante. Tenho em casa, quero usar. No máximo, assim, ó, no máximo, 2 vezes por semana, não mais que isso. Que é uma coisa que muita gente tem, né? Esfolia a pele e acha que tá super limpando. Não é bem assim. Certo? Tem uma pele oleosa, né? Ou sinto que durante o dia a pele fica suja. Mas, como eu falei, o ideal é lavar no máximo 2 vezes. Como que eu faço para limpar a pele? Água micelar. Sabe a famosinha também? Então, vou ali com uma aguinha micelar, passo um algodão, a pele fica assim, ó, um chuchu. Vai eu com minhas perguntas de novo. Meninas, quem quiser falar, fala aí, porque senão fica só eu perguntando, tá? Se tiver alguma dúvida, põe a mãozinha ali ou abre o áudio, enfim. Tem essa água micelar, né? Sabes aquele leite de... Como chama? Rosa. Isso! Olha, já botou... Eu ouvi falar sobre ele. Isso dali não, never, nunca, jamais. Não. Se tu vai pegar a composição dele, ele tem álcool. Álcool na pele é um veneno para manchar. É um veneno. Na verdade, o leite de rosas, a função real dele é desodorante. Que doideira, gente. Então, assim, para quem tem tendência a manchar a pele, talvez enquanto você estiver utilizando, tu não vai ver tanta diferença. E também porque as pessoas antigamente usavam à noite. Então, não tinha esse contato com o sol, né? Mas tem isso, assim, algum. Ele é basicamente, né, um leite cheirosinho, que é um desodorante com álcool. Que doideira, gente. Ali a Gabriela... Sua vida, pelo amor de Deus. A Gabriela perguntou, água micelar serve como demaquilante? Depende. Mas se você, né, não tem demaquilante, você pode utilizar. Algumas maquiagens não saem só com água micelar, tá? O ideal é usar o demaquilante e depois passar o sabonete.
Ou a água micelar, né? Eu não tenho. Pode utilizar, mas se tu usa maquiagem, né, com força, então o ideal realmente é investir em um demaquilante. Certo? Mais alguém? Bora. Procedimentos estéticos. Imagina, Gabi. Tem uma infinidade de procedimentos que se pode realizar, que muitas vezes você não precisa se expor a uma cirurgia, por exemplo. Que você também pode fazer para melhorar a pele, né? Também uma possibilidade. Então, vou falar uma lista e depois eu vou destrinchando um ou outro. E se você tiver dúvida, me manda em específico aquele que eu já respondo, porque é bastante coisa. Então, na minha rotina de consultório, o que eu faço? Harmonização facial, na sua maioria, já respondo. O que engloba a harmonização facial, que está super em alta, todos os famosos fazendo, e aquela loucura? A harmonização facial nada mais é do que um conjunto de procedimentos que são feitos com objetivos de harmonizar a face, de deixá-la mais bela, de você se sentir melhor. O que eu, Bia, faço em consultório? Sempre que alguém vem desejando fazer harmonização facial, eu pergunto, quando tu olha no espelho, quando você se olha lá no espelho, o que te incomoda? Primeira pergunta. Não adianta eu te dizer assim, olha, você precisa fazer o nariz, colocar a boca, definir tua mandíbula, aumentar teu queixo, preencher olheiras, colocar a bochecha, se nada disso está te incomodando. O que que se eu fizesse isso aconteceria? Te transformaria em um padrão que é o que está acontecendo. Todo mundo com o mesmo rosto, todo mundo com o mesmo nariz, com a mesma mandíbula, com a mesma bochecha, com a mesma face. Então, o que te incomoda, a gente começa a melhorar. Mas se tem pontos na tua face que tu acha que tá ótimo, por que eu, enquanto profissional, vou dizer para te alterar? Então, eu sou muito a favor do natural, mas se tá te causando um desconforto, por que não mexer? Eu, por exemplo, tenho vários procedimentos, já fiz diversos. Botox eu sempre faço. Então, já faço desde os meus 21, para prevenir as linhas de expressão, que são as rugas. E também, quando eu levantar a sobrancelha, eu gosto que ela levante arqueada. Tá vendo esse desenho? Então, eu gosto, mas eu mexo a sobrancelha normal, tá, gente? Essa ideia também de que vai fazer botox e vai ficar com a cara toda esticada, já caiu por terra. Dá para fazer botox e dá para mexer normal, ó. Mexo aqui, sorrio. Eu sempre gosto de deixar uma coisinha ou outra para não ficar tão artificial também, né? Mas eu faço botox para quê, né? Começar por ele. Linhas de expressão. Quando eu movimento a testa, conforme vai passando os anos, eu vou fazendo com que minha musculatura faça isso, ó. Conseguem perceber? Conforme eu vou mexendo a musculatura, eu vou marcando a pele. O Botox, ele previne com que a sua pele fique marcada. Quando você lembra lá de uma senhorinha de 70 anos, a pele dela já está toda marcada. Porque ela passou 70 anos fazendo esse movimento e dobrando toda a pele. Mesma coisa com os pés de galinha. Cada vez que eu sorrio, o meu músculo contrai e eu vou craquelando a pele. Eu vou amassando, é igual um papel, literalmente. O Botox, ele vai lá e faz o quê? Relaxa o músculo. Então, quando eu levantar a sobrancelha, ele não vai fazer eu levantar com tanta força. Ele faz eu levantar mais relaxado. É tanto que o Botox, por exemplo, na medicina, é usado para enxaqueca, para bruxismo, porque ele relaxa o músculo. É o principal objetivo dele. Para quem tem, por exemplo, suor excessivo, sabe aquela pessoa que soa a axila, que soa as mãos, que vive com os pés molhados? O Botox também é feito para isso. Então, não é só estética. Tem alguns benefícios também que são terapêuticos, que são para a medicina. Botox e outras regiões que a maioria das pessoas não sabem que dá para fazer. Sabe aquela pessoa que sorri e a gengiva aparece? Levanta e aparece um tantão assim da gengiva. Se a gente fizer um pontinho de Botox aqui, a musculatura relaxa e quando a pessoa sorri,
ela vai sorrir sem levantar a gengiva. Também é um ponto de botox. Aquela pessoa que sorri e a ponta do nariz cai, depende. Às vezes a gente vai precisar fazer só o botox, que já vai melhorar, porque o músculo puxa o nariz para baixo. Toda vez que a pessoa sorri, o músculo faz isso. Às vezes a gente precisa fazer uma rinomodelação também, porque a estrutura do nariz da pessoa é para baixo. Então dá para associar. Aquela pessoa que sempre que fala, faz assim, ó. Contrai o queixo. Fala. E o queixo a gente chama de queixo celulítico. Parece que tem celulite, vários furinhos. Botox também é feito no queixo, para isso. E também aquela pessoa que fala e faz isso aqui, com a boca. Parece que está sempre meio triste. Isso. A gente também consegue fazer para o músculo relaxar. É só os pontos que eu faço praticamente. Pode falar, Jaque. Agoniada aqui. Por exemplo, eu ouvi falar que, no caso, eu tenho aquela marquinha do brabo que eles falam, né? Do bravo, sim, né? Se eu fizer botox agora, ela vai sumir ou ela não some? Ela só não vai aumentar mais? Se a tua pele estiver marcada, ela não some. Daí a gente precisa tratar a pele. Mas se você tem essa ruguinha aqui e você faz o botox, o que o botox vai fazer? Quando eu fizer cara de brava, antes o meu músculo fazia isso, certo? Agora, como ele não tem tanta força, ele faz isso. Porque o músculo está relaxado. Quanto tempo dura o botox? Quanto tempo? Tem variado bastante ultimamente, principalmente depois de Covid, pandemia e vacina. A gente percebe que deu uma diminuição de tempo, mas varia muito de pessoa para pessoa, tá? Fez o Botox hoje, em 6 meses tu não vai ter mais ele circulante. Mas não é assim, dormi, acordei com 6 meses e o Botox saiu. Ele vai saindo gradativo. Tem pessoas que duram em torno de 3, 4 meses. Quanto mais tu faz, digamos, né? Eu, por exemplo, comecei lá atrás. Agora eu faço, olhe lá, de 7 em 7 meses, 8 em 8, porque eu meio que esqueci como que faz força no rosto. Antes eu, por exemplo, ficava lendo e eu ficava o tempo todo assim, super concentrada. E daí, quando eu terminava de ler, parecia que minha testa estava doendo de tanta força que eu fazia. No sol, por exemplo, ficava fazendo isso o tempo todo. Agora eu já não sei mais como que é fazer tanta força, então eu não preciso ficar fazendo ele com tanta frequência, porque o meu músculo está relaxado, sabe? Então, tem as suas vantagens. Como que eu vejo as perguntas? Eu estou vendo perguntas subindo. Vamos lá, então. Isso é o Botox, né? Então, ele trabalha no músculo. Se a gente pensar em preenchimento, a gente consegue o quê? Volumizar. Preencher já diz a palavra, né? Eu vou preencher o espaço vazio. O preenchimento ele é feito à base de ácido hialurônico. O nosso corpo já tem ácido hialurônico, tá? E ele é reversível. Então, se eu não gostar do resultado, eu consigo tirar o preenchimento. Tem essa vantagem também. E ele é biocompatível porque na nossa célula tem ácido hialurônico. Então, não é um componente super estranho que eu vou colocar no meu organismo. Preenchimento a gente pode realizar em vários lugares. Se você tem olheiras profundas, que foi a tua pergunta ali, o que fazer para melhorar? Existem vários tipos de olheiras. A mais comum, a profunda, eu tenho preenchimento de olheiras. A minha olheira, desde criança, era aquele vão fundo, assim. Eu tenho algumas fotos que, desde criança, eu olhava assim nas fotos e pensava, meu Deus do céu, e daí dava um olhar de cansado, e meu olho já é pequeno e puxado, então parecia que eu meio estava sempre com sono, assim. Então, nossa, perfeito para preencher, tá? Então, dá bastante resultado. E o bigode, né? Essas duas regiões, sim, é o preenchimento que a gente faz. Porém, o que está acontecendo com o teu rosto e o que vai acontecer com a gente depois dos 30, 40 e por aí vai? O rosto parece que começa a derreter.
Então, a olheira que está aqui em cima parece que cada vez começa a ficar mais funda, o bigode começa a marcar cada vez mais e começa a dar uma bolsinha aqui embaixo que a gente chama de enjoo. Então, nesse caso de que a face está derretendo, a gente precisa conciliar o tratamento com estímulo de colágeno. Por que, que a pele está derretendo? Porque está perdendo colágeno. Depois dos 25 anos, a gente perde 1% de colágeno ao ano. Então, imagina, com 50, eu já estou com 25% de colágeno a menos. O que, que o colágeno faz? Ele deixa a pele firme. Eu puxo a pele não vem na minha mão. Uma pele que está com flacidez, tu puxa, a pele vem e ela volta, assim. É como se fosse um elástico perdendo força, sabe? Mas a gente fazendo esqueci o nome do, não sei o que, do colágeno, bioestimulador do colágeno, né? Isso. Por exemplo, eu sinto que a minha pele, eu tô com 36, tá vou fazer solta, 37, né? Ela tá solta, e esse negocinho que tu falou aqui, ó, como... Ai, meu Deus, eu tô começando, Senhor. Aí, como é que faz? Isso eu consigo ver tipo assim, o bigode chinês, ele vai sair, ele vai diminuir? Como é que funciona isso? É um resultado Então, quase assim, imediato ou não, o assim? Botox, ele é feito, né, para explicar a diferença. O Botox, ele é feito com uma mini agulha, uma agulha bem pequena, parecida com a agulha de insulina, e a gente aplica ele no músculo, e isso dura em torno, olha, vou falar muito assim, um tempo muito grande, mas a aplicação do Botox, enfim, ali, né, ganhar umas picadinhas, ela demora em torno de 5 a 7 minutos. É uma coisa muito rápida, mesmo, assim. Tu pensar, vai começar, acabou já. Então, é muito rápido. Uma outra picadinha tu sente, mas na maioria não. E a gente tem várias técnicas para fazer com que a pessoa relaxe e não sinta. Eu, por exemplo, ajudo a pessoa a controlar a respiração. Se tem medo, a gente faz uma respiração antes, coloca a música, tem um vibradorzinho para não sentir tanta dor, tem gelinho e por aí vai. Isso é o Botox. Preenchimento é feito com anestesia, então você não sente praticamente quando está sendo feito. E eu não uso agulha no preenchimento, eu só utilizo cânula, que ela não tem ponta. É como se fosse a ponta de uma caneta, ela não fura. O único momento que eu uso agulha é para fazer o pertuito, que a gente chama, que são os furinhos onde a cânula vai entrar. Por exemplo, vou preencher o bigode. Só vou fazer um furinho aqui e vou preencher com a cânula, mas é tudo anestesiado, tu não sente. Então, pensou em preenchimento, tu nem... É muito tranquilo de fazer. Ah, vou preencher os lábios, tem anestesia labial. Vou preencher olheiras, tem anestesia. Então, por exemplo, para preenchimento, tu não fica sentindo aquela dor de picadinhas, porque vai estar anestesiado e a cânula não tem ponta. Então, assim, quero resolver o problema. Quero resolver o meu bigode chinês e eu quero resolver as minhas olheiras. Eu vou lá e eu preencho. Tem um vão aqui. Eu vou lá e eu preencho com um gel. O preenchimento nada mais é do que um gel. Só que é um gel biocompatível com o nosso corpo. E eu vou lá e preencho ele. Em relação ao Botox, dura muito mais. Olheiras, por exemplo, eu tenho pacientes que já fizeram há mais de ano e não precisou retocar. Continua, assim, maravilhoso. Só que, claro, o que depende? Se dos meus hábitos de vida, se minha alimentação é ok, se eu tomo bastante água, porque o ácido hialurônico, ele é super atrativo para água, então ele é super, digamos assim, tomou água, tu vai perceber que vai melhorar ainda mais a região que tem água. Então ele tem uma atração. Então tem que caprichar na água. Se eu sou fumante, não demora muito o resultado. Se eu faço super atividade física ali, super estimulo o meu corpo, também não vai durar tanto, mas o preenchimento é ali em média 12 meses. Porém, eu sempre peço para vir um pouquinho antes fazer a manutenção. Então, quero preencher o bigode, vou lá, preencho o bigode. O que ele vai fazer? Vai tirar esse vinco, esse fundo, e a gente deixa sem bigode chinês. E que nem a olheira que eu fiz sem olheira. Porém, aí eu estou tratando, digamos assim, o resultado da flacidez, certo? Eu quero ficar sem olheira, eu vou lá e preencho. Eu quero ficar sem bigode, eu vou lá e preencho o bigode. Só que para eu tratar a causa disso, eu preciso estimular colágeno no meu rosto. Eu preciso fazer com que o meu rosto todo
faça sentido com o meu bigode preenchido com a minha olheira preenchida. Então, o preenchimento, para quem já está com um nível de flacidez, eu explico como resultado rápido. Então, tu está ali incomodando, a gente faz e resolve. Mas a longo prazo, tu precisa fazer algo para estimular colágeno no teu rosto. Começa com os produtinhos em casa, que é o mínimo. Bioestimuladores de colágeno, que também é o que está super em alta, né? Os famosos fazendo no bumbum, para ficar com o bumbum super redondinho, fazendo no abdômen, para ficar tanquinho. Dá para fazer no corpo também, inclusive. E no rosto, por isso que a gente vê aquelas atrizes de 60 anos e não tem nada, parece uma adolescente, assim, o rosto. Bioestimulador de colágeno. A vantagem dele é que ele fica estimulando o colágeno ali no teu rosto por mais de ano. Então, tu faz uma sessão, ele vai ficar agindo e agindo e agindo e agindo e bioestimulando muito tempo. Porém, o resultado dele em relação ao preenchimento não é imediato. Tu vai fazer o bioestimulador e tu vai começar a ver a diferença depois de 3 meses. E aí que tá o detalhe. Quem vem incomodado com bigode chinês não quer esperar 3 meses para ficar sem ele. Então, a gente faz o preenchimento e depois a gente trata a causa. Pode falar. Mas, assim, daria para... qual seria o ideal, assim? A partir do momento que você faz o bioestimulador, você não pode, na sequência, fazer o preenchimento? Pode. Não tem interferência, porque eles vão ficar em camadas diferentes. O bioestimulador, eu vou tratar a pele. Então, ele vai ser uma aplicação bem superficial, porque eu quero que essa pele produza colágeno. É diferente, por exemplo, do Botox, que eu vou lá no músculo, e é diferente do preenchimento, que eu vou lá no vãozinho, entre o coxinho de gordura e a pele. Então, é uma região mais profunda, entende? O bioestimulador, gente, ele é feito em terço médio, que é abaixo dos olhos, e terço inferior. Eu não faço bioestimulador em testa. Testa é Botox. Então, porque aqui eu tenho pele e osso, né? Uma região com muita vascularização, artéria, veia, enfim. Eu faço nessa região aqui, de bochecha, em torno do bigode, mandíbula, pescoço, colo, mãos. Então, daqui para baixo, bumbum, abdômen, perna de coxa, braço, por aí vai, né? Onde tem flacidez. Eu não faço nessa região, até porque a gente já tem um Botox. Procedimento que não é papada. Hoje a pergunta que não quer calar, dói? Não dói. É muito tranquilo. Eu sempre digo assim, todo mundo que vem na primeira avaliação, consulta ou primeiro procedimento, vem assim, ó, morrendo de medo. Eu tenho várias pacientes que morrem de medo de agulha e que morrem de medo de sangue e que, nossa, vários medos. Só que quando tu faz a primeira picadinha ou o primeiro procedimento, tu pensa assim, meu Deus, eu tô tanto tempo para fazer isso e é isso aqui. Sabe assim? E sem pensar que quanto mais tu demora, pior é o resultado. É muito diferente tu bioestimular um colágeno e fazer um botox em quem tem 30 anos e tu fazer em quem tem 70. A pele não é mais a mesma. Então, quando tu começa antes, a estética ela é muito preventiva, mas as pessoas ainda não entenderam isso. As pessoas normalmente esperam o problema aparecer para daí buscar tratamento, né? Mas quando tu começa antes, além de tu economizar, porque tu vai fazer uma coisa ou outra e muito raramente, tu ainda tem um resultado muito melhor, porque tu não deixa ficar naquele estado que tu se olha no espelho e pensa assim, ai meu Deus, como eu tô, e nossa, minha autoestima tá baixa, e começa a passar maquiagem para esconder isso e aquilo, e começa a investir em produtos sem saber que promete milagre, porque o que não falta é milagre por aí, né? Tu compra produto e vira não sei o quê. Tu faz isso e melhora aquilo. Então, tem muito disso também. Tem algumas outras formas mais básicas e mais baratas também de estimular colágeno, tá? Tem o microagulhamento, que eu super indico. Então, quero começar por algum caminho e quero começar a investir aos poucos. O microagulhamento, eu utilizo um aparelho que é o Dermapen e ele tem umas agulhas muito pequenininhas na ponta
e ele faz uma vibração e a gente vai passando por toda a pele. E a gente coloca uma mescla, que é um produto, digamos assim, com o objetivo que tu quer. Então, pode ser uma mescla para estímulo de colágeno, pode ser uma mescla para clarear manchas, pode fazer capilar para estimular crescimento de cabelo, pode fazer, por exemplo, em área de estria, eu atendo bastante pós-parto, né? Para reduzir aquelas estrias, e as estrias também é por falta de colágeno, né? A fibra de colágeno rompeu. Então, fica aquele traço, né, entre uma região da pele e outra. Então, a gente também consegue fazer microagulhamento. Uma outra forma também de tratar a pele é com peelings químicos, que eu, Bia, não trabalho com nada que descama, que cai a pele, e todas essas coisas que a gente vê na internet. Eu sempre uso produtos manipulados, então não uso nada pronto, né? Sempre manipulo, fiz avaliação, vi que a pele da pessoa tem isso, isso e isso. Então, eu escolho o peeling, a gente faz aquele peeling. E peelings têm vários objetivos. Pode ser um peeling para hidratar a pele, se ela está muito ressecada, ou se ela está muito oleosa, faltando hidratação. Pode ser um peeling para regular a oleosidade. Pode ser um peeling para controlar a rosácea. Pode ser um peeling para clarear manchas, para clarear melasmas. Pode ser um peeling para reduzir essas linhas de expressão mais finas que estão aparecendo. Então, tem N possibilidades do peeling. Além de que não adianta você comprar produto e passar na pele, se a tua pele já está com várias camadas ali de células mortas, chega uma hora que o produto não entra mais. E o peeling tem justamente esse objetivo, embora você não vá ver que a pele está sendo trocada, ele vai fazer com que a tua pele morta saia, células mortas, e uma pele nova se regenere. Então, o peeling, por exemplo, eu vejo como um mínimo crucial dentro de uma estética para te fazer pelo menos de tempos em tempos, para não gastar dinheiro e não jogar dinheiro fora com produto. Porque às vezes tu tá 10 anos usando o produto e tu pensa, meu Deus, não muda nada. E são produtos certos. Mas às vezes nem tá entrando. Sabe? Limpeza de pele também não dá nem para falar, né? Viver a vida inteira ali acumulando comedões que são os cravos, né? Acumulando acne, tem aqueles millions que são aquelas bolinhas de gordura. Também é um procedimento estético que ajuda muito, né? E a gente também tem como fazer procedimento para papada sem precisar fazer cirurgia. O nome desse procedimento, se o teu caso for gordura, como que eu sei que é gordura? Eu pego na papada e vem gordinho, sabe assim? Que nem quando eu pego na bochecha, vem gordura. Quando eu pego e vem solto, daí eu tenho uma flacidez de pele. E ainda tem um terceiro tipo de papada, que é aquelas pessoas que de lado não tem queixo, não tem mento, o queixo é para dentro. Daí simulam a papada, mas é porque a pessoa não tem isso aqui. Então, se tu olha de lado e teu queixo é para dentro, super vai parecer que tem uma papada, mas na verdade não é, é só a tua falta de queixo. Mas supomos que o problema seja gordura, né? Engordei ali no momento da minha vida, emagreci e a papada ficou. Existe um procedimento chamado lipo de papada enzimática. A gente faz esse procedimento uma vez ao mês, normalmente não precisa de mais de 4 sessões, e a gente injeta nessa região uma enzima que quebra essa gordura. E o melhor, não precisa fazer manutenção. É um procedimento que tu faz as 4 sessões e pronto. Resultado definitivo. A não ser que você volte a engordar. Que daí tu vai ter papada com gordura de novo. Então, super vale a pena e daí tu consegue fugir, por exemplo, de cirurgia, né? Que o pós da cirurgia de papada é um caos. Fica tudo roxo. Para se alimentar é ruim, não sei se vocês já viram. Nossa, e daí vai umas cânulas gigantes, daí tira a gordura. O resultado é muito bom, com certeza, é uma cirurgia. Mas eu sempre penso a vantagem em relação do fazer procedimento estético em cabine, né, que é em consultório,
é que tu sai do procedimento pronto para a vida. Tu não precisa parar de trabalhar, tu não precisa parar de fazer nada. Então, tem a sua vantagem em relação, né, a fazer uma cirurgia. Ah, mas não, Bia, eu acho que eu tenho gordura e flacidez. Então, eu emagreci e engordei. Tem gordura, mas, nossa, a pele super estica. Daí, a gente pode fazer 2 procedimentos. Ou bioestimulador de colágeno, de novo, né, que é o que vocês vão lembrar para sempre quando falar em flacidez. Ou os fios de PDO. Já deve ter ouvido falar também em fios. Também está super em alta. Os fios que eu utilizo, que são de PDO, eles são fios de colágeno. Então, a gente injeta o fio ali dentro, aplica, tira a agulhinha, e é uma picadinha só, coloca, tira, e o fio ele fica ali dentro produzindo colágeno. Mas é algo que tu não sente, que tu não, ninguém vai olhar para ti e vai dizer, nossa, você está com um fio ali. Não, ele é bem, parece um fio de cabelo, na verdade, e daí a gente aplica e deixa ele ali. Eu não trabalho com aquele fio de tração, sabe, que coloca no rosto e levanta o rosto inteiro, porque eu ainda não consegui achar um resultado natural nele. Talvez algum dia eu trabalhe. Mas eu acho que como estica demais a pele e deixa aquele juntinho aqui, não fica uma coisa tão natural como, por exemplo, estimular colágeno com o bioestimulador, que é uma coisa gradativa. Você não vai entrar no consultório e sair com o rosto, né, totalmente levantado. Mas eu espero ter sanado a tua dúvida sobre papada. Depois me responde se você ainda tem alguma dúvida ou não. De procedimentos ainda que eu realizo, eu também seco vasinhos, que são aqueles mini vasinhos roxinhos, que algumas mulheres têm na perna, na verdade a grande maioria. Perfeito. E é um procedimento também muito tranquilo. Sempre indico fazer, não deixar aquilo progredir, porque é assim, ó, a tendência é sempre aumentar, nunca reduzir por conta própria. Aparecer um vasinho, ele não vai sumir sozinho. Você precisa tirar. E o que acontece? As pessoas vão deixando. Chega um ponto que tem tanto que às vezes já precisa de uma indicação cirúrgica. Herança de família. Tem bastante essa questão genética, tá? Herdei, e daí a mãe era assim, a avó era assim, o fulano era assim. E daí a característica do rosto já é com a papada ali, né? Mas a gente consegue corrigir sim. Se é aquela papada, né, inteira, a gente consegue, por exemplo, moldar o rosto. Então, preencher um pouquinho de mandíbula, mento, para te dar um formato no rosto novamente. Mas se tem gordura, a gente precisa tirar a gordura, que é com a lipoenzimática. Então, teríamos que avaliar, mas com certeza tem como ser resolvido sem precisar de cirurgia, tá? Cirurgia eu sempre penso como última opção. Um procedimento que em consultório as pessoas ficam tipo, nossa, não acredito que faz, é nariz. O que mais tem aqui no sul é gente que tem esse ossinho que é a giba levantado e a ponta do nariz caída, assim, ó, a rodo. E a maioria das pessoas tem em mente que chegar em tal momento da vida vai fazer rinoplastia. O pós também de rinoplastia é uma coisa complicada. Fica bem roxo normalmente, né? Em relação ali próximo aos olhos e bochecha, o próprio nariz também. E a gente consegue fazer isso em um atendimento de, olha, no máximo 40 minutos também em consultório. Então, a gente preenche o nariz. Normalmente, como que eu começo, né? Que eu gosto do natural. Eu sempre começo pela ponta. Quem tem aquele ossinho aqui, se a gente levanta a ponta só um pouquinho, já disfarça o osso. Percebe? Olha a diferença que já dá no nariz. Então, levanta um pouquinho a ponta. Nossa, já gostei assim, nem precisa mexer mais aqui em cima. Perfeito, só levantamos a pontinha. Ah, não, o calombinho ali ainda está aparente. Daí eu preencho de uma forma com que aqui em cima fique na mesma linearidade que o ossinho. Então, a gente joga muito com luz e sombra. Quando a luz bate, por exemplo, no nariz, o nariz vai ter uma luz reta.
Então, o nariz vai ficar retinho. E também o resultado da rinomodelação, que é esse preenchimento, dura muito tempo. Tá? Porque o gel que a gente usa para preencher o nariz, como é uma região pesada, imagina, tem que ficar levantando o nariz assim um bom tempo. Então, é um gel mais grosso. Então, a durabilidade dele é muito melhor, por exemplo, do que preencher os lábios. Os lábios não duram tanto, porque imagina, a gente fala, come, toma água, conversa, movimenta o lábio a todo momento. Olheira também, por que tende a demorar tanto a sair, né? Eu não fico o dia inteiro aqui mexendo na olheira. É diferente do lábio, que eu passo o dia inteiro movimentando. Então, regiões que tu não mexe muito, tende a durar mais. Mandíbula, por exemplo, mento. Então, são regiões que a durabilidade realmente é maior. O que mais? Dúvidas? Mandem que chegou a hora. Gente, já estou falando há 1 hora. É muito assunto, né? É muito assunto. Eu acredito que, assim, das minhas dúvidas, o que eu tinha, eu já... é que, assim, eu sou uma pessoa extremamente expressiva, e isso é um problema para mim, né? Tanto pelo que o outro está vendo, mas porque isso me deixa marcas que eu estou agora no meu auge, dos meus quase 37, que a pele está começando a mostrar. Mas uma coisa que eu vejo muito as pessoas fazerem é o preenchimento labial. E eu acredito que isso seja algo que as pessoas queiram falar. Não sei se tu chegou a comentar especificamente sobre o preenchimento labial, né? Enfim, aí não sei se isso é uma dúvida só minha ou algo que... Porque eu acho que muita gente faz, né? E aí eu vejo as tuas postagens que tu posta, assim, algo muito natural. Eu vejo muito tu colocar o antes e o depois... E tu vê que ficou uma coisa que parece muito natural, assim, não parece que, nossa, né? Tipo uma Angelina Jolie enorme, assim. Sim. Eu já perdi algumas pacientes por rejeitar fazer um volume tão grande, porque eu prezo muito por isso. Então, assim, na avaliação, a gente normalmente faz um alinhamento de expectativa, né? O que eu posso oferecer e o que você está esperando? E no final, eu sempre pergunto de novo para ver se alcançou a expectativa de fato. Então, o preenchimento labial, na maioria das vezes, o que as pessoas veem e pedem? Nossa, eu estou envelhecendo e parece que meu lábio está murchando. Parece que está cada vez menor e eu coloco um batom e não fica tão bom como era. E quem é mais jovem, a queixa principal parece que quando eu coloco um batom eu não tenho contorno, eu tenho que ficar criando uma coisa que meu lábio não tem. E eu não tenho volume, parece que não fica proporcional com o meu rosto. Então, o que eu faço? Eu sempre mantenho o lábio original, o detalhe dele, o contorno. Se tu olha a boca antes e depois, o lábio continua o mesmo. O que eu realço? O que a pessoa deseja. Se é uma falta de volume, eu vou preencher como se... Passa rápido o tempo. Eu vou preencher para que ele fique projetado. Então, que quando eu olhar de lado, eu percebo que aquele lábio não está para dentro, ele tem um volumezinho. Ah, é porque eu não tenho nada de contorno, eu não tenho esse arco do cupido. Então, eu faço bem natural, nada que fique um triângulo super marcado, para a pessoa não olhar de longe e dizer assim, nossa, fulana, preenche esse lábio. Não, eu contorno exatamente como é o lábio da pessoa, mas eu realço o contorno. Ou, por exemplo, não é o contorno, é que o meu lábio de baixo é muito maior do que o meu lábio de cima e não faz sentido no meu rosto. Então, eu vou lá no lábio de cima e eu aumento um pouco, mas sempre mantendo, digamos assim, a naturalidade e o padrão do rosto da pessoa. Porque também não adianta ter um rosto todo delicadinho e uma boca enorme. Eu tenho que fazer sentido também, né? E eu sempre faço os procedimentos, por exemplo, preenchimento, botox, em 2 sessões, no mínimo. A pessoa veio e vai fazer 1 ml de preenchimento. O preenchimento é por ml. Então, você compra 1 ml de preenchimento, que é uma seringa que vem pronta. Eu divido ainda, e 1 ml é bem pouco, mas eu divido ela em 2. Eu faço metade na primeira sessão
e metade na segunda. Por quê? Para vocês se adaptando como tá ficando. Para não sair do consultório, olhar no espelho e dizer assim, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz da minha vida? Porque vai estar inchado. O lábio normalmente é uma região mais sensível e o lábio de todas as regiões é a que mais incha. Tem até alguns memes na internet, pegadinha, né? Sair do consultório e estava inchado. Então, o lábio incha. Então, eu sempre divido em 2. Por quê? No retorno, que é esse, para a gente fazer metade, né? O restinho da seringa, eu vou perguntar como que tu tá achando, o que tu gostou, o que tu não gostou. Ah, né? Vamos colocar ainda. Não, já gostei assim, não quero colocar mais metade, beleza. Mas, assim, na sua maioria, a maioria que vem com medo de fazer 1 ml termina com 2 ml. Porque 1 ml é muito, muito pouquinho. Porém, tem uma vantagem muito grande nisso. O preenchimento, ele tem um alto poder de hidratação. Sabe esse lábio, essas fissuras que tem no lábio, aquelas pessoas que ficam descascando, que parece que a pele do lábio vem, quando o lábio está preenchido, se tu cuida, se tu tomar água, enfim, tem um conjunto, né? Mas ele hidrata muito o lábio de dentro para fora. Então o lábio fica mais rosado, dá para ver no antes e depois, né? Fica com brilho assim natural, outra característica. E em relação ao lábio, além de ser anestesiado todo o procedimento, né? Tem um outro tipo de preenchimento que se chama Skin Buster. Ele também é feito de ácido hialurônico, porém, ele só tem o potencial de hidratação, ele não volumiza. Ele é um preenchimento, porém, se eu não quero volumizar, eu faço o Skin Buster e o lábio vai ficar rosado, vai ficar brilhoso, vai ficar de N formas, mas ele não vai ter volume. Por exemplo, quem tem código de barras, sabe aquelas linhas nessa região? O preenchimento eu acho muito artificial, porque imagina, isso aqui fica mais alto. Então, a gente vem com o Skin Buster e hidrata essas linhas, e se está hidratado, a tua pele vai estar cheinha, mas um cheinho muito mais natural do que ir aqui e volumizar. Então, o Skin Buster, por exemplo, é uma opção. Uma outra coisa que eu faço, por exemplo, no lábio eu não tenho preenchimento, mas uma coisa que eu faço assim sagrada é ou Skin Buster ou o Hydra Gloss, que é como se fosse um microagulhamento no lábio. Eu microagulho o lábio, é muito tranquilo, tá? Eu sinto uma sensação de cócegas, assim, se eu for deduzir em alguma dor. E eu coloco ácido hialurônico no lábio líquido. Então, eu pingo ácido hialurônico, que é como se fosse um sérum, e eu faço com que esse ácido hialurônico permeie no meu lábio, mas sem volumizar, porque eu já tenho volume. Inclusive, já recebi várias queixas, assim, de pessoas da área do tipo, nossa, tu é biomédica esteta, faz harmonização facial, e tu não preencheu o teu lábio. Falo, gente, mas eu gosto do meu lábio como ele é. Não é porque eu estou na área que eu vou ter preenchimento labial. Então, eu faço outras coisas para que ele fique hidratado sem volumizar. Também tem essa opção. Então, assim, tem uma gama de possibilidades. E vai muito do que você alinha com o profissional, né? Então, por isso que tem que estar, assim, ó, muito seguro do profissional que escolhe, porque o profissional sempre vai saber mais que você. Então, depois que ele indica, né? Se você for optar a fazer, digamos assim, você está na mão do profissional, né? Então, alinhar a expectativa, definir muito bem o que você quer, né? Alguém levantou a mão. Eliane, se você quiser falar, fique à vontade. Pode abrir teu áudio ou mandar aqui na caixa de perguntas ali. Então, assim, hoje o meu foco de atendimento e tudo que eu prezo, assim, que eu faço sempre está voltado para a naturalidade, para realmente o que incomoda, né? Não ficar inventando caraminholas, realçar aquilo que já é bonito e realçar aquilo que também você não está gostando tanto. Então, a gente consegue melhorar, né? Mas tudo muito sutil, muito sutil. Eu digo que o melhor procedimento é aquele que você faz e as pessoas não notam, principalmente o marido. Se o marido não notou e ficou tipo, meu Deus do céu, mulher, o que é que tu fez? Aí tá natural.
Mas se as pessoas estão olhando de longe, assim, dizendo, Jesus amado, você fez alguma coisa, pode ter certeza que te modificou muito. E é uma desconstrução isso, porque às vezes as pessoas têm a tendência a querer realmente quer fazer algum procedimento estético, quer que evidencie, né? Exato. Então, aí é uma quebra aí de conceito, de crença, de muita coisa, né? Mas eu acho muito legal a forma com que tu trabalha, e é por isso que eu te convidei para vir conversar com a gente, porque uma coisa que tu falou várias e várias vezes aqui, que eu quero reforçar, é que tu reforça o que a pessoa já tem de bonito. E uma outra coisa que você falou, que eu acho que está muito alinhada com o que a gente tem dentro desse projeto, que você comentou que você pergunta para a pessoa o que você quer, né, fazer. Você não chega lá e diz para a pessoa assim, você tem que fazer isso de acordo com as métricas tal, do não sei o quê. Não. Você pergunta para a pessoa, porque às vezes a pessoa ela nem tem, para ela tá gostando, no caso da bochecha, e a pessoa vem e fala para ela, você tem que mudar a bochecha. A pessoa já sai de lá, nossa, eu amava minha bochecha está fora da estética, né? Sim. Então, eu acho que está muito começa, de acordo. na verdade, a criar coisas que tu nem tem. Eu já atendi alguns pacientes que veio, assim, com fichas de mudar nariz, boca, olheira, mandíbula, queixo, e eu olhava para a pessoa e eu ficava assim, meu Deus, mas tu é linda, não precisa mexer nisso tudo nunca, sabe, assim, a pessoa nem estava desconfortável com nada, era só, na verdade, essa era só o lábio, sabe, assim, e daí já estava, tipo, pensando na possibilidade de mexer no rosto inteiro. E uma coisa que eu também quero falar, aproveitar para falar dentro da nossa palestra, até para a gente poder já caminhar para o final, é falar exatamente sobre isso, com relação à aceitação. Muitas vezes a gente vê fora as pessoas falando que você tem que se aceitar do jeito que você é, né? E isso passa uma mensagem, muitas vezes, de que qualquer procedimento estético é algo ruim, é algo que você está deixando de ser a tua essência e está se entrando no mercado, como eu posso dizer? Está se vendendo, digamos assim, não sei nem como expressar isso direito, sabe? Sim. E eu quero dizer para vocês que, assim, autocuidado, você se aceitar, não significa que você precisa ficar com... aceitar. Eu, por exemplo, eu quero muito tirar a minha manchinha daqui. E não é porque eu vou tirar a minha manchinha daqui que eu não estou me aceitando. Pelo contrário, eu tenho a possibilidade de melhorar o que eu tenho, que é a fala da Bia, é melhorar o que você já tem. E isso é aceitar você, isso é amar você. Então, o fato de você querer fazer um procedimento estético não tem nada a ver com não se aceitar. Absolutamente nada a ver com não se aceitar. Não sei se eu deixei claro essa mensagem para vocês agora. E uma coisa que eu vivencio em consultório também é que, por ser terapeuta, se eu identifico na avaliação ou nesse alinhamento de expectativa que o problema da pessoa, às vezes, não é só o nariz que está torto, que vai além disso, eu recomendo fazer terapia. Porque às vezes é um trauma teu, é uma crença, é algo interno que está fazendo com que tu crie coisas ou uma expectativa no sentido de eu vou mexer no meu nariz e eu quero chegar em casa e que meu marido veja que meu nariz está bonito. E daí fica a pergunta, né? Para quem que tu tá fazendo esse procedimento? É realmente para ti ou é para que o teu marido te ache bonita? E daí depois faz o procedimento e não gosta do resultado, por quê? Você não estava fazendo para você estava fazendo com a esperança que as pessoas te olhem e te digam, nossa, que bonita que você tá. E daí, se nem você se acha bonita, por que alguém vai te olhar e dizer que você é? Exatamente. Isso é muito real no sentido de fazer os procedimentos, a pessoa vem com a autoestima às vezes baixa ou decidida, não, quero começar a me cuidar. E daí faz os procedimentos e conforme vai fazendo, tu vê que a expressão da pessoa muda. Só em pensar que passou às vezes a vida inteira pagando coisas para os filhos, para o marido e por aí vai. E que depois de tantos anos ela finalmente está investindo nela, é muito gratificante. É muito gratificante. Tu vê a pessoa se transformando em um ser humano assim, reluzente.
De se olhar no espelho e dizer assim, nossa, tô bonita. Você poder, assim, ó, tem coisas que realmente não tem como a gente mudar, né? Sim. E o que não tem o que fazer, aí sim a gente aceita. Se eu não tenho como fazer, aí eu vou aceitar. Vou dar um exemplo muito drástico. Nasci sem um braço. Ok, aí sim eu preciso aceitar. E eu ainda Agora, tenho como ter uma prótese. exatamente. E ainda assim você vai ter que aceitar, porque a sua prótese ela não vai ser um braço como o outro. Exato, perfeito, Jaque. Entende? Você ainda vai ter que aceitar. É Então, igual eu as parto muito. rugas, né? A gente precisa. O processo de envelhecimento ele é natural. Todo mundo vai envelhecer. E não tem como fazer com que, não, para o envelhecimento aqui, eu vou continuar com essa cara com 70 anos. Mas eu escolho como eu quero envelhecer. Exatamente. Então, assim, não. Já tô ficando velha mesmo, e é isso aí. E tem aquela pessoa que não, estou envelhecendo, nossa, uma ruga, nossa, que bom que eu tô viva. Mas quero melhorar essa ruga, eu quero melhorar essa pele, porque eu quero continuar me sentindo bem, bonita, e enfim. E Então, eu é acho muito que isso. e uma coisa muito importante também é você entender, e a nossa fala final aqui, ela está caminhando para isso, é que sem autoconhecimento, você fica totalmente à mercê dos outros. O outro, o que o outro fala, o que o outro pensa, o que o outro acha, vai influenciar você. E você vai viver constantemente frustrada, porque você nunca vai conseguir suprir a expectativa do outro, porque Sim. cada pessoa pensa diferente. Então, qualquer coisa que nós formos fazer na nossa vida, desde o procedimento estético, a uma roupa, a um cabelo, a alguma coisa, você tem que partir do entendimento do que você é, do que você quer e do que faz bem para você. Quando isso vem de dentro, vai fazer sentido para fora. E aí as pessoas podem falar para você: nossa, mas eu não gostei do teu cabelo. Isso é uma opinião sua, porque eu amei. Entendeu? Então, Bia, eu só tenho a te agradecer de verdade por todo esse Jaque, muito, muito conhecimento. grata pelo convite. Espero, Viajei meninas, que assim, sem vocês dúvidas, né? espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aprendido, que se tiver alguma outra dúvida, a Bia está dentro do grupo, Podem tá? mandar lá no grupo, tá? Entrem no Exatamente. Instagram para vocês terem algumas informações, né? Ver alguns resultados, mesmo se você é de longe, que você falou que tem pessoas do país todo, né? Tem. Para realmente procurar e se informar antes, né? Porque é como a Jaque falou, conhecimento está aí disponível e a gente precisa se conhecer para tomar alguma decisão. Perfeito. Então, meninas, um beijo para todas vocês. Obrigada por estarem aqui. Tchau, gente. Que nós possamos ir lá no grupo, deixar o nosso comentário de como foi, o que a gente achou, para a gente conseguir trazer mais meninas para os próximos encontros.